Olá, galera! Vamos para mais uma aula do que vai cair ou não vai cair, né, na prova da professora para quem vai fazer amanhã e para quem vai fazer semana que vem, tá? A última aula que a gente assistiu, que a gente fez junto aqui, nós aprendemos a titulação de neutralização, onde a gente usou o hidróxido de sódio e um outro composto que a gente estava analisando. E hoje a gente vai usar no lugar do NaOH dentro da bureta o permanganato, que é aquele líquido bem roxinho, tá? Que a gente fez a aula da... Liguei a luz aqui pra ficar melhor pra gente, tá? É aquele líquido roxo que a gente fez na aula dela. Um líquido roxo que caiu no Erlenmeyer e ele acabou ficando num tom mais marrom, alguma coisa assim... diferente, tá? A gente vai ler um exercício de permanganimetria, que é o 3.3.3, que é de oxidação e redução, onde a gente vai aprender sobre esse permanganato e o iodo. Mas o iodo, eu não tô me recordando muito bem, mas eu acho que a gente não fez. Nós não fizemos nem em sala e nem na aula prática, então isso também não vai cair na prova. Vai cair só o permanganato e o hidróxido de sódio. A gente vai ler o exercício juntos e a gente vai resolver como a gente fez na última aula, tá bom? Então vamos lá. O exercício diz o seguinte: na determinação de ferro 2 com o permanganato de potássio, foi gasto 24 ml de solução de permanganato para titular 25 ml de solução de ferro 2+. Na padronização da solução de permanganato, foi gasto 26 ml da mesma para titular 25 ml de NaC2O4 0,05 mols, que é o padrão primário. Dado esses dados, determine a concentração exata do permanganato e a concentração de ferro 2+, em gramas por litro. Esse exercício, ele difere do outro em que o primeiro que nós fizemos, a gente colocou só essas informações, jogamos a fórmula C1, V1, C2 e V2, só recordando, deixa eu pegar aqui o exercício da última aula, só recordando aqui, que nós utilizamos a bureta e o Erlenmeyer e nós combinamos que tudo que ficasse na bureta ia ficar no C1, V1 e tudo que ficasse no Erlenmeyer ia ficar no C2, V2, tá? Ah, mas quero fazer ao contrário. Pode, não tem problema você colocar os dados do Erlenmeyer no C1, V1 e o da bureta no C2, V2, desde que a concentração do líquido da bureta, que no caso aqui a gente usou hidróxido de sódio, não fique misturado com o volume, por exemplo, do bifenalato de potássio, que foi o que a gente usou na última aula também. Se você colocar o C1 como bureta e o V1, obrigatoriamente tem que ser o volume da bureta. E é a mesma coisa aqui, tá? Então, você não vai colocar a concentração da bureta e o volume que colocamos no Erlenmeyer, tá bom? Não pode misturar. A diferença desse vídeo pro outro é que o exercício do outro vídeo, nós paramos nessas informações e aí, a partir daí, nós fizemos os cálculos, tá? Esse exercício, ele traz uma observação que diz o seguinte: a reação de permanganato e Na2C2O4 está na proporção 2:5. Essa reação está se referindo à padronização, tá? E a reação entre o permanganato e o ferro está na proporção de 1:5. Isso o que quer dizer, Mari? Isso quer dizer que o permanganato mais esse Na2C2O4, o que isso quer dizer? Para cada 5 moléculas desse Na, nós temos 2 moléculas de permanganato, certo?
Quando esse tipo de coisa acontece, o que nós temos que fazer? Nós temos que multiplicar, tá? Multiplicar o quê? Nós temos que multiplicar esses valores aqui em cima até ambos estarem iguais. Por exemplo, aqui, se a gente fizer... deixa eu só ver o que eu coloquei aqui. Se a gente colocar... deixa eu colocar outro cálculo aqui também, pra gente poder entender os dois, tá? Que o outro fala que o permanganato para o ferro está 1:5. Então, para cada molécula de ferro, uma molécula de permanganato, certo? Se nós pegarmos esse valor, por exemplo, de baixo e multiplicar por 5, vamos fazer assim, ó. Então, 5 vezes 1 é 5. E aqui, 5. Então, nós precisamos de 5 moléculas de permanganato, para 5 moléculas de ferro. O que nós fizemos aqui? Nós fizemos um balanceamento, tá? Isso aqui a professora dá um nome de estequiometria. Eu não sei falar rápido. A estequiometria, que é deixar aqui igual aqui em relação à quantidade de moléculas, tá? O mesmo ocorre aqui. Se a gente fizer, por exemplo, aqui, 2 vezes esse valor, o que vai acontecer? 2 vezes 2, 4. 4 ainda é menor do que 5, ainda não tá batendo, tá? E se a gente fizer, por exemplo, 5 vezes 2, vai dar 10. Aí vai ficar a mais também, tá? Nesse caso aqui, eu vou passar essa informação pra vocês, mas depois eu falo pessoalmente com cada uma, ou com cada um que assistir, que eu coloquei uma informação aqui que eu estou um pouquinho em dúvida. Aqui eu coloquei 2,5, que eu imaginei o quê? 2,5 vezes 2 vai dar o quê? 5, tá? Opa, perdão. Se nós usarmos aqui, ao invés de 2, ao invés de 5, a gente vai usar 2,5, a gente faz 2,5 vezes 2, que vai dar 5, tá? Mas essa parte aqui, eu confirmo com vocês pessoalmente, tá bom? Que eu vou ver com as outras pessoas que fizeram a atividade e tal, pra ver o que eles colocaram, tá bom? Não vou falar nada dessa parte de cima, porque eu tenho medo de confundir mais vocês, já que esse assunto já é complicado, tá bom? Então, o exercício dá essas observações pra gente, tá? Que essas observações que existe uma molécula que tem 1:5, 2:5, e a gente tem que fazer o balanceamento disso, certo? Essa parte de baixo aqui é a mais fácil, então para vocês entenderem, a gente tem que fazer 5 vezes 1, que vai dar 5, pra ficar igualado aqui, tá? Isso aqui vai fazer um pouquinho mais de sentido quando a gente aplicar a conta, o C1V1, tá bom? Quando a gente finalizar aqui essa parte, quando a gente começar a fazer a parte do C1V1, vai ficar mais claro. Vamos pro exercício aqui novamente, no enunciado, tá? Da última aula nós fizemos desenho de pureta e Erlenmeyer, e nesse vídeo não vai ser diferente, porque eu acho bem bacana essa técnica de desenhar pra gente poder entender. Quando vocês ficarem craquezão no negócio aí, vocês não precisarão mais fazer esse tipo de coisa, porque daí vocês vão ter o seu jeitinho de estudar, ou vocês vão fazer esse tipo de coisa, tá? Eu gosto de desenhar pra mim conseguir entender bem o que o exercício está pedindo, ok? Desenhar aqui o Erlenmeyer, bonitinha. Pronto. Então, vamos começar a destrinchar, entre aspas, esse exercício.
o exercício começa dizendo o seguinte, que na determinação de ferro com permanganato foi gasto 24 ml de solução de permanganato para titular 25 ml de solução de ferro. O exercício está dizendo isso, o que ele está nos indicando? Que para titular uma amostra de ferro, a pessoa do laboratório, no exemplo aqui, a pessoa do laboratório gastou 24 ml de solução de permanganato. Lembra que eu falei que o permanganato, bom, não sei se eu falei nesse vídeo ou no outro, o permanganato nesse caso aqui, ele sempre vai ficar na bureta, tá? Porque é o permanganato que vai descer para poder titular algo. Então, o permanganato vai na bureta. Então, esse 24 ml é o volume gasto ou o V1, o V2 que a gente vai utilizar. Eu vou colocar então aqui 24 ml, tá bom? Para titular 25 ml de solução de ferro. Então, a gente sabe que o ferro, 2 mais aqui, ele tem dentro do Erlenmeyer 25 ml. Ok? 25 ml. Isso daqui é o que a gente vai precisar encontrar, tá bom? Isso aqui é o que a gente vai... É a nossa incógnita, é o X do nosso exercício. Já a segunda parte aqui que nós lemos, ele fala o seguinte... na padronização da solução de permanganato, foi gasto 26 ml da mesma para titular. Então, se tá falando do permanganato, ele tá na bureta, volume gasto, ou V1 ou V2, tá? Lembrando que se você colocou o V1 do permanganato, você não pode colocar o C1, por exemplo, do que tá no Erlenmeyer, tá? O C1 num lugar, V1 outro, no C1, V1 uma coisa, C2, V2 na outra, tá? Então, foi gasto 26 ml de permanganato para titular, tá? Uma solução que tem o nome de Na2C2O4, foi colocado, né, no Erlenmeyer 25 ml também, tá bom? Só que o exercício nessa parte fala que a concentração desse Na2C2O4 é 0,05 mol, ok? Uma coisa que eu vou deixar uma dicasinha aqui pra você. Quando o exercício pedir pra gente calcular a padronização tal de alguma coisa, a gente sempre vai ter as informações, concentração e volume. Se a gente estiver procurando, por exemplo, a concentração do permanganato, que é o caso dessa parte aqui, a concentração exata do permanganato, o que a gente vai fazer? A gente vai ter o C e o V do que está no Erlenmeyer. Se a gente for procurar, no caso aqui, o que está no Erlenmeyer, a gente vai ter o volume e a concentração do outro. Então, nunca vai ficar faltando informações. Se você ler o exercício com calma, se você ler o exercício com, sabe, assim, com paciência, você vai conseguir entender, você vai conseguir fazer. É muito número, é muito técnica, é muito nome difícil, então, assim, dá a impressão que isso aqui é muito complicado, é uma coisa impossível de ser feita, mas não é, tá? Eu sou a prova viva, eu nunca entendi química na minha vida, sabe? Nunca fez sentido nada, mas eu consegui entender isso aqui. Então, a gente ter calma e saber interpretar o exercício e saber jogar na forma, tá? Eu tô dando bastante dicas assim, espero que isso não os confunda mais. Como eu já disse também, qualquer coisa eu tô aqui, vocês podem me mandar mensagem, podem me ligar, pode fazer o que for, que o mais rápido possível eu vou conseguir responder vocês, tá? Então, assim, eu tô dando essas dicas, essas coisas assim, pra poder ficar mais fácil de entender, beleza? Então, vamos lá pro exercício, que ele continua dizendo o seguinte, que isso daqui, que nós fizemos aqui desse lado, é a padronização. Então, isso daqui desse lado é o padrão.
Vou colocar aqui pra gente não esquecer. É o padrão, ok? Essa parte aqui. E essa parte aqui é o que a gente vai descobrir, certo? A questão A diz o seguinte, nesse exercício. A concentração exata de KMnO4 permanganato é qual? Vamos começar aqui então. Deixar aqui meio assim, de jeito que a gente consiga visualizar os dois. A letra A, ela quer saber qual é o valor real do permanganato, tá bom? Por que o valor real? Porque lembra que eu falei que pra gente calcular, por exemplo, o que tá aqui no Erlenmeyer, a gente tem que ter o volume e a concentração do que tá na bureta. Então, a gente tem que ter um valor real. Geralmente, na prova, a professora vai trazer assim, aproximadamente 0,1 mol. Isso é aproximadamente, a gente não pode trabalhar com esse aproximado, a gente tem que trabalhar com o valor real, a gente tem que trabalhar com o negócio certinho. Por quê? Porque senão dá errado. A química, ela não tem meio termo, ou é certo ou é errado. Se tá errado, vai dar tudo errado. Então, a gente vai tirar um zero bem gordo. A gente tem que ser tudo muito, muito, muito certinho, tá? E o exercício A, ele pede o valor real do permanganato, tá? Como que a gente vai encontrar? Mesmo esquema, galera. C1 vezes B1, C2 é igual, perdão, C2 vezes V2. Essa é a nossa fórmula que nós vamos usar, ok? Como nos exercícios anteriores. Aqui nos fala o seguinte, vamos fazer o C1V1 bureta, C2V2 Erlenmeyer, tá? Tudo que tiver na bureta fica no C1V1 e as informações do Erlenmeyer ficam no C2V2. Então, nós sabemos que o C1 é o que a gente está precisando encontrar. Então, a gente vai repetir. O V1, nós sabemos que é 26 ml, igual a C2, que é 0,05, tá? O C, mol, tudo que tem molaridade a gente tá falando em relação à concentração, e tudo que tiver ml a gente tá falando em relação ao volume. Vezes o volume que tá aqui dentro do Erlenmeyer, tá? 25 ml. Vamos lá fazer a conta. Vou fazer aqui no celular mesmo, tá? Como tem uma letrinha aqui, essa parte nós vamos repetir e a gente vai fazer 0,05 vezes 25, que vai dar 1,25. Se 1 é igual a 1,25, o que está multiplicando passa dividindo, ok? A gente faz esse valor, que vai dar um C1 de 0,048 mol, certo? Opa, aqui. Muito básico, certo? Só que lembra que o exercício dá uma observação pra gente? Eu resolvi fazer desse jeitinho aqui pra vocês verem que dá uma certa diferença, tá? E é uma certa diferença que faz toda a diferença. Lembra que nós falamos que o permanganato para solução de Na2C2O4, vou até baixar aqui para vocês verem, estava 2 para 5. Então, cada 5 moléculas desse NaC2O4 equivale a 2 do permanganato. Então, o permanganato, ele não pode ficar simples assim. A gente tem que multiplicá-lo, certo? Então, ao invés da gente usar 2 moléculas do permanganato, nós temos que usar 5. Por isso que eu falei que a gente vai ter que fazer aquele vezes 2,5. Que 2,5 vezes 2 dá 5. Que é o que eu falei que eu vou confirmar, e depois a gente vai conversar sobre isso, tá?
Mas isso aqui vocês também não precisam se preocupar, que a professora vai dar tudo também, tá bom? O que está na bureta é o permanganato. Então, tudo que tiver no C1V1, nós temos que multiplicar. Eu vou fazer um esqueminha assim só para separar, para vocês entenderem. A gente vai ter que fazer vezes 2,5, tá? Fazendo esse vezes 2,5, tudo que tiver aqui, a gente vai ter que fazer vezes 2,5. Então, a gente vai colocar aqui C1, eu vou fazer aqui no cantinho para vocês verem a diferença, tá? Tudo que tiver no lado do C1V1, a gente vai fazer essa multiplicaçãozinha aqui. Então, vai ficar assim, C1 é igual a... é vezes... Vou fazer aqui entre parênteses, 2,5 vezes 26, tá? Igual a 0,05 vezes 25. Meu Deus, Mari, o que é isso? C1, a gente não sabe, a gente tá procurando o valor real do permanganato. 2,5 é a quantidade de vezes que nós temos que multiplicar o permanganato para ele ficar na mesma concentração, vamos dizer assim, desse Na2C2O4, tá? Isso se chama estequiometria. Então, a gente vai fazer o seguinte, C1, a gente repete, vezes 2,5 vezes 26 é igual a 65. Opa, aqui tinha dado quanto? 26. Aqui tinha dado 26. E agora tá dando 65, certo? O que tá do lado de cá, a gente não vai multiplicar. Ele vai permanecer idêntico. Então, a gente resolve isso daqui da forma como nós fizemos aqui, certo? Através de um pequeno detalhe, mudou totalmente a conta, certo? A gente vai repetir aqui, C1 é igual a 1,25. Quem tá multiplicando, passa a dividir. 1,25 dividido por 65. 1,25 dividido por 65 vai dar uma concentração real do hidróxido de sódio, uma concentração real do permanganato de 0,019 mol. Ou, se você quiser arredondar esse valor, você deixa ele com 0,02, ok? Essa é a concentração mol, tá? Mol. É a concentração real do permanganato. Agora, quando a gente for fazer essa segunda parte do exercício, que é a letra B, que ele pede a concentração do ferro, a gente vai colocar aqui que essa solução de permanganato, ela é 0,02 mol por litro, ok? Nós temos a informação do volume e da concentração, e nós temos aqui só o volume e nós vamos encontrar a concentração, tá? É confuso? É. Mas se a gente treinar bastante mesmo, não fica difícil, tá bom? Isso daqui que nós resolvemos é a letra A, que a resposta ficou como 0,02 mol por litro. Não se esqueçam, por favor, disso daqui. Não deixem de colocar mol por litro, gramas por litro, miligramas por litro, ml, litro. Não deixem de colocar mols, não deixem de colocar nada, porque ela retira a nota sem dó nem piedade, ok? Vamos para a segunda parte do exercício? A letra B, tá? Descer aqui. A letra B diz o seguinte. A concentração... Nós precisamos encontrar a concentração de ferro 2 em gramas por litro, tá? Aqui no exercício, eu deixei aqui em cima, eu deveria ter desenhado embaixo, mas a gente vai subindo e descendo aqui. Diz que, primeiramente, tá? C1
V1 igual a C2 vezes V2. Isso aqui é o que nós vamos usar, certo? Aqui diz que o C1 está a 0,02 mols e o V1 é 24 ml. Então, a gente coloca aqui 0,02, que é a concentração, vezes 24, que é o volume gasto nessa titulação. O C2 nós estamos procurando. Lembra que a gente quer saber a concentração do ferro? E tudo que está no C2 está no Erlenmeyer. E tudo que está no C1V1, nós combinamos que nós vamos fazer aqui. Tudo que está na bureta. Ai, Jesus, não estou mostrando para vocês, perdão. Certo? Então, o V2 é as 25 ml de ferro que nós combinamos aqui em cima, certo? Aqui, nós colocamos esse lado da equação, da conta, vezes 2,5. Por quê? Porque nós sabemos que para cada 5 moléculas desse Na2C2O4 anterior, do exercício anterior da letra A, equivale a 2 moléculas de permanganato. Agora, nesse caso, nós temos o seguinte: a cada molécula de ferro nós temos 5 e a cada molécula de permanganato nós temos 1. Então, precisamos de 5 permanganato para igualar aqui com as 5 quantidades de ferros. O que nós vamos fazer? Vamos multiplicar esse valor aqui por 5. É como se a gente fosse fazer o seguinte. Nós temos um exemplo besta. Nós temos uma laranja para 5 pessoas. Certo? 5 laranjas, uma laranja para 5 pessoas. Nós devemos, neste caso aqui, não fracionar essa maçã em 5 partes, e sim multiplicar, porque não é melhor alguém ganhar uma maçã inteira do que um pedaço dela? Então, se nós temos 5 pessoas e uma laranja, o que nós devemos fazer? Multiplicar essa laranja por 5, ir lá no mercado e comprar mais outras 4 para juntar com essa e ficar 5 e distribuir uma laranja para cada pessoinha. O mesmo é isso daqui. Nós precisamos de 5 permanganato para satisfazer, vamos assim dizer, 5 moléculas de ferro. Então, tudo que estiver do lado do permanganato, nós vamos multiplicar por 5, certo? O permanganato está na bureta ou está no Erlenmeyer? O permanganato está na bureta. Então, a gente vai fazer essa partezinha aqui, vezes 5, ok? Só essa parte aqui. Lembra que eu falei que se nós vamos multiplicar o que tá desse lado, a gente não mexe nesse, tá bom? Então, vamos fazer aqui a continha juntos. Vamos lá. 0,02 vezes 24 vai dar 0,048. Só que a gente tem que fazer este valor aqui vezes 5, que vai dar um total de 2,4, igual a C2 vezes 25, certo? C2 é igual a 2,4 dividido por 25, que tá multiplicando, vai passar a dividir. 25. Então, nós temos um C2 igual a 0,096 mol por litro. Então, quer dizer o quê? Que nessa padronização aqui, nós descobrimos que o ferro dentro deste Erlenmeyer, 25 ml, ele está a 0,096 mols, certo? Mols. Deixa eu puxar mais aqui para aparecer. Mols. Só que
Entretanto, todavia, o exercício não pede em mols por litros, e sim em gramas por litro, ok? O que a gente vai fazer neste caso? A gente vai fazer uma regrinha de 3, certo? Nesse caso aqui, nós temos que ter a quantidade de a massa molar do ferro, tá? Por que a gente vai precisar da massa molar do ferro? Porque a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Super simples, gente. Super, super simples. Em 1 mol de ferro, nós temos uma quantidade em gramas. E em 0,096 mols de ferro, nós vamos ter quantas gramas de ferro, certo? A gente olhando uma tabelinha periódica, nós descobrimos que 1 mol de ferro equivale a 55,8 gramas, certo? Se 1 mol tem 55,8 gramas de ferro, 0,096 mols vai ter quanto? Quantas gramas de ferro vai ter? Então, a gente faz uma regrinha de 3. 1 vezes x é igual a x. 0,096 vezes 55,8, que é a massa em gramas, desculpa, a massa em gramas do ferro, nós vamos fazer, então, 0,096 vezes 55,8, que vai dar 5,35 gramas por litro. Eu parei um pouquinho aqui porque eu vi que o meu outro exercício que eu fiz na apostila deu um valor diferente, mas coisa assim, tipo, pouca. Mas é porque este valor aqui eu arredondei para 0,1, tá? Igual a gente arredondou aqui, a gente poderia também ter arredondado aqui e colocado 0,1, tá? Mol por litro. Mas se a gente deixar assim, 3 casinhas depois da vírgula, não tem problema algum, não vai estar errado, tá? É só por isso que eu dei esse churros. Gente, é isso, certo? É confuso, é bastante coisa, é complicadinho, mas a gente tem que treinar. E não parar de treinar. E sempre tentar fazer sozinho, tá? Quando eu digo fazer sozinho, não é que você não pode pedir ajuda para outra pessoa, você pode, mas o que você não pode fazer é ficar copiando. Quando a gente vai fazer uma atividade que a gente tem que ganhar um visto, esse copiar, né, até que nos ajuda pra caramba. Só que quando a gente for fazer uma prova, assim, a gente tem que entender, porque não tem como a gente, num tipo de prova dessa, não tem como a gente copiar do outro, né, com exceção a prova que a gente vai fazer amanhã ou semana que vem para os outros grupos, que é a prova de prática, né, que vai em dupla, no caso. Então, se uma for boa de titular e a outra for boa de fazer conta, beleza. Mas e a prova, né? Teórica, que a gente não pode consultar ninguém. Então, a gente tem que treinar, ok? O exercício nos pediu a concentração real, né, exata do permanganato, e nós descobrimos que essa concentração real é 0,02 mols, ok? E também depois ele pede a concentração do ferro em gramas por litro, E nós descobrimos que essa amostra de ferro tem 0,096 mols por litro, e nós sabemos, depois através de uma regrinha de 3, nós descobrimos que esse valor equivale a 5,35 gramas por litro, ok? Espero muito ter ajudado vocês. Como eu disse
eu estou à disposição para qualquer coisa, para qualquer ajuda. A gente vai dando um jeitinho, tá? Meu tempo é corrido, mas a gente sempre dá um jeito, tá bom? Nem que a gente fique de madrugada estudando. Que é o caso agora. Espero muito ter ajudado, viu? E vamos vendo se vai ficando bom esse jeitinho de eu ajudar vocês. E se for dando resultado, a gente vai fazendo sempre e a gente vai se ajudando sempre, beleza? Um beijo pra vocês, que Deus vos abençoe muito. E cada um que tá vendo esse vídeo saiba que é uma pessoa muito especial, muito importante para um Deus tão grande, tão tremendo, tão poderoso, que fez todo esse mundo que a gente vive, tá bom? Um beijo, galera.